Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 131 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, política. Lembrando, módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia, módulo 2, epistemologia e módulo 3, ética. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas, estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado. Bom, direto aí no conteúdo da aula de hoje. Filosofia no campo da política, mais especificamente aí, né, nesse final agora do curso, mais especificamente aí na filosofia contemporânea. E hoje nós temos aí, selecionamos para a aula 131, o assunto é Necropolítica de Achille Mbembe. Necropolítica de Achille Mbembe. Filósofo camaronês. Bom, aquele conceito logo para fechar, né? Fechar e eliminar 95% para mais, né, das questões. Vamos lá. Necropolítica. Vamos pegar a canetinha aqui. Necropolítica. O que é necropolítica? Olha lá, é um termo que vem do grego necros, que significa morte, e polis, que significa cidade. Bom, então é a junção de necros, ou necros, mais polis, que significa cidade. É um termo atribuído ao Estado, o Estado soberano, no abuso do poder político, ao julgar e decidir desumanamente, por critérios étnicos e raciais, quais seriam aqueles indivíduos que devem ou que deveriam viver ou morrer. Pessoal, o nome já diz, necropolítica, a política da morte. Então o Estado, no uso de uma pseudo-soberania, o Estado manifestaria um direito, também um pseudo-direito, de exercer o direito dele, Estado, de soberania, de qualificar, decidir e selecionar quem deve viver e quem deve morrer. Isso é necropolítica. Beleza? Em outras palavras, o governo, sob a alegação de soberania, como expressão máxima. A soberania como o quê? Uma máxima daquele país, daquele povo, daquela civilização, controla, determina e dita quais pessoas teriam o direito de ficarem vivas ou de sucumbir, numa espécie de monopólio legítimo do poder de matar. Percebe? Uma espécie de monopólio legítimo, entre aspas, do poder de matar. É isso aí. Esse conceito meu, tá, pessoal? Todos os conceitos que você está vendo aí são trabalhados dentro de uma autoria, daquilo que eu entendo e absorvo dos livros e também da fonte inicial, da fonte lá clássica, né? Ou da fonte principal dos filósofos. Continuando, essa gestão da morte, agora já começa a entrar um pouco aí nas palavras da doutrina, do Mbembe, já começa aí, né? Nessa gestão da morte, entre aspas, essa gestão da morte desenvolve-se por meio de técnicas de segregação, violência, subjugação, exclusão, desumanização, discriminação e separação, dentre outras, promovendo a invisibilidade das pessoas, exploração das pessoas,
descarte do ser humano, limpeza étnica, extermínio e aniquilamento de determinados grupos sociais. Daqui a pouco você vai ver as indicações de filme, tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Estou falando de política, não mais ética. Então o assunto é mais geral, né, pessoal? Continuando o nosso texto. Isto é, o Estado, que está falando de Estado, visa o controle da decisão de quem? O controle da decisão. Então o Estado tem na mão a decisão de quem vive e de quem morre. O pensador, ou seja, Mbembe, parte da análise do biopoder do Foucault. Então ele pega, é genial isso aqui, cara, a necropolítica. A construção da necropolítica. O Mbembe, ele parte da construção e da perspectiva de biopoder do Foucault e acrescenta a ideia da existência de uma política colonialista, imperialista e racista, que age via de regra. Ou seja, a regra dessa política é o acobertamento jurídico. É o que? Via de regra, acobertado, ou seja, essa política, juridicamente acobertado pelo argumento de estado de exceção. De estado de exceção. Fala-se também estado de sítio, estado de defesa e por aí vai. E perseguição ao quê? Ao inimigo. Contando aqui pela Constituição brasileira. Estado de exceção, só para título de curiosidade, tá? Porque o Mbembe, ele põe tudo no mesmo nível, vamos dizer assim. Mas o estado de exceção, vamos colocar assim, valeu? Estado de exceção, segundo a Constituição, joia? Está ali pelo artigo 134, 135 da Constituição, se eu não me engano, e 136 também. Vai se dividir em estado de defesa, são medidas de exceção. Exceção ao quê? Exceção à democracia, ao Estado democrático de direito. O estado de exceção, ele é um Estado que anda na contramão, vamos dizer assim, ou pelo menos uma exceção ao Estado democrático de direito. Valeu? Tranquilo? Estado democrático de direito. Então o estado de exceção se divide em estado de defesa, estado de sítio. Isso é tipo de conhecimento geral. O Mbembe não trouxe assim, tá? Mas ele falou no estado de exceção nesse intuito, nesse sentido. E o que é o estado de exceção? É um estado, é o estabelecimento de um momento, de uma circunstância no país, naquela civilização. Normalmente vem previsto pela Constituição, tá? Só que de exceção a o quê? Ao regime democrático. Exceção ao que corre, vamos dizer assim, a trilha, o caminho do regime democrático. No estado de exceção se faz coisas que não se faz no regime democrático. E aí, o que aconteceu? Na necropolítica, o governante faz do estado de exceção e de perseguição ao inimigo o quê? Uma regra. Uma regra. Então ele se funda, ou ele se fundamenta, ou ele se resguarda na legalidade do estado de exceção. Para quê? Oprimir. Essa é a sacada. Pegou aí, cara? Vamos em frente? Para quê? Oprimir e matar, né? Necropolítica. Beleza? Exercer a política da morte. O inimigo, de sorte que, continua no texto, com isso, resulta uma política de seletividade, apartheid e letalidade. Conforme Aranha, aquele Mbembe se serviu das reflexões de Michel Foucault para denunciar o fato de que a racionalidade do biopoder define por meio de critérios raciais critérios raciais, quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é, quem pode sobreviver e quem deve o quê? Morrer. Ficou bom o conceito, não ficou não, gente?
Já vale um like aí, né? Olha só. Só esse mapa aqui já vale um like. Mas se você já deu like no conceito, não dá aqui, né? Senão vai desmarcar o boneco aí. Valeu? Então já peça o teu like aí, não custa nada. Aceita um café? Foucault e Mambembe. Trouxemos aqui uma comparação simples. O Foucault com biopoder e o Mambembe com necropoder. No biopoder, o Estado visa o controle do corpo, tanto individual quanto também da população, do indivíduo. Joia? No necropoder de Mambembe, o Estado visa também o controle. O Estado visa o controle também. Mas só que é da decisão de quem vive e quem morre. Ficou bom, não ficou não? Cara, ficou legal demais esse quadrinho, hein? Não é não? Maceteiro aí comparativo dos dois filósofos. Ficou bom, não ficou? Postei lá no Instagram também esse. Joia? Aqui direto bebendo a fonte. Após uma tradução do espanhol de fragmentos do texto Necropolítica do Achille Mbembe. Vamos em frente então na leitura, direto na fonte aí, da obra Necropolítica. Após analisar a política como uma obra, após analisar a política como uma obra de morte, aí ó, volto-me agora para a soberania, que defino como o direito de matar. É isso aí, ó. Percebe? O Estado então se esconde num pseudo-direito de resguardar a sua soberania para exercer o direito agora de matar. Percebe? Exercer agora o direito de ser truculento. É essa a parada. Para fundamentar, continua no texto, para fundamentar o meu argumento, relaciona a noção de biopoder do Foucault, então ele parte daqui, com dois outros conceitos. Estado de exceção, olha lá, ó, estado de sítio. Então ele põe na mesma, vamos dizer assim, né, no mesmo nível aí. Analiso as trajetórias pelas quais o estado de exceção e a relação com a inimizade, aí, ó, estado de exceção e a perseguição ao inimigo, se tornam a base normativa do direito de matar. É isso aí, cara. O estado de exceção, que seria um direito, lembrando, gente, o estado de exceção, ele é um direito legítimo. 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 É um direito amparado normalmente pela Constituição. Então, um direito constitucional. Constitucional. Beleza? Tranquilo? Tem até os artigos da nossa Constituição do Brasil. O estado de exceção é previsto em tratados internacionais também. Só que, olha só, invocar o estado de exceção para se escusar da obrigação do direito mais fundamental que existe ao ser humano, são palavras minhas, que é o direito. Na verdade, é uma grande garantia, um princípio do direito internacional e nacional. O direito à dignidade da pessoa humana é ilegalidade, é abuso. Por isso eu coloquei a expressão abuso lá no começo. Então o estado de exceção e a relação de inimizade, tornando a base normativa do direito de quê? De matar, velho. Prosseguindo na nossa leitura. Se as relações entre vida e morte, a política da crueldade e os símbolos da profanação se confundem no sistema de segregação, aí, ó, existe uma dinâmica de fragmentação territorial, continuando, acesso proibido, normalmente é assim, você vê no filme Diamante de Sangue, por exemplo, que a gente coloca daqui a pouco lá, tá? Acesso proibido a certas áreas, normalmente o colonizador ele começa a balizar as áreas que pode ou não, né, circular, e expansão de quê? Colônias.
O objetivo desse processo é duplo: tornar possível toda a circulação e implementação, tornar possível toda a circulação e implementar a separação segundo o modelo de estado de apartheid. Percebe? É isso aí. Então é instalar esse estado, né, de segregação do povo. As formas contemporâneas de submissão da vida ao poder da morte, ou seja, política da morte, reconfiguram profundamente as relações de resistência, sacrifício e terror. Então aí foi o trecho que eu selecionei da Necropolítica, do Achille Mbembe. Eu coloco aqui, essa tradução foi auxiliada na melhor tradução do espanhol em português pela acadêmica de letras português e espanhol da UERJ, Graciele Ferreira Flores, minha filha. Valeu? Ajudou aí na tradução. Existiam expressões semânticas que eu precisei entender na tradução do espanhol. Aqui, lá no espanhol seria uma coisa, que no português se aplicava de outro jeito. Então, eu a consultei nessa tradução e ficou legal o texto. Olha aí, ó, aqui um trechinho que eu trouxe do espanhol. Você dá um print aí, por curiosidade, fica aí se divertindo com esse trecho. Valeu? Da Necropolítica. 3 filmes, indicação de filmes, são esses 3 aí. Primeiro filme, Diamante de Sangue. O segundo, Lágrimas do Sol. São filmes para você sentar e ficar chorando, velho. Tá afim de chorar assim de reflexão. Tá legal? Diamante de Sangue, Lágrimas do Sol, acho que chora mais. Mas se tu quiser chorar mais ainda, esse outro filme aí, Adu. Eu acho que todos encontram, se não encontrar na Netflix, vai encontrar no Google, valeu? Vai encontrar no Google alguns, ou em outro canal qualquer de transmissão, tá? Bom, com base naquilo, 3 questões hoje, hein? 3 questões hoje de Necropolítica. Selecionei para você para o nosso curso. E é isso aí. Com base nas informações que você ouviu até agora, faça essa questão de concurso, caiu pela banca FGV. São 3 questões. Depois dessa aí tem mais 2 de uma outra banca, depois vem mais uma da FGV e mais alguns produtos nossos aqui e a gente se despede. Vamos lá. Juliana é mulher negra e periférica e mãe de 3 filhos, 2 dos quais assassinados em meio à política de combate e de guerra às drogas. Para refletir sobre tal situação, que se compete em toda extensão nacional, vale citar o pensador negro Achille Mbembe, que cria um conceito-chave para descrever a política de Estado que determina, por meio de ações ou omissões, quem pode permanecer vivo ou quem deve morrer. Nesse último caso, quem deve morrer, né? atingindo de sobremaneira as populações mais pobres e minorias raciais. O caso narrado ilustra o conceito de, sem dúvida nenhuma, tu foi direto na resposta depois dessa aula. Opa, pera aí. Necropolítica, resposta certa, B de bola. Joia? Certeza que tu acertou. Então faça mais uma. Agora uma questão agora da Fundatec. A banca. Achille Mbembe tem analisado o conceito Foucaultiano, que é de Foucault, né, de biopoder, e explorado sua relação com as noções de soberania e estado de exceção. Tal conceito o autor formula para designar as formas contemporâneas de subjugação. Que conceito é esse em que ele analisa essa relação de Foucault da soberania e com o estado de exceção? Essa aplicação do poder da subjugação com o direito do Estado ao poder de matar. Certeza que você foi direto na opção letra A,
necropolítica. Mais uma questão, agora voltando aí de novo na banca FGV, a política de segurança pública centrada na chamada guerra às drogas funciona como uma das principais condições de letalidade contra a população jovem, negra e periférica, sendo um dos alvos privilegiados para as práticas de segregação, criminalização e extermínio. Tal forma de gestão corresponde ao que Achille Mbembe denomina de quê? Certeza, né? Segregação, criminalização, extermínio, percebe? Sobre o argumento de quê? Soberania, né? Combate às drogas e por aí vai. Nós estamos falando da resposta letra C de casa, necropolítica, essa é a resposta, beleza? Aguardo você essas apostilas que estão lá à venda no site www.leonardobragaflores.com. Apostilas, essas aqui, ó, 500, 300, 700, estão tudo dentro de 1000 agora. Compra de 1000 questões. A de 200 você pega no nosso grupo de estudos que eu vou te passar o canal. E no site, esse curso que você está fazendo, se você quiser investir em apostilas e junto ver o certificado, tem aí módulo 1, Introdução e Fundamentos, módulo 2, Epistemologia, módulo 3, Ética. Joia? Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. E lá nas apostilas a gente acrescentou muitos exercícios, questões, outros materiais, e aí está à venda para você. Valeu? Se quiser entrar no grupo de estudos, já pega lá alguns materiais que eu coloquei lá. Esse é o nosso grupo de estudos, que são 3 simulados de filosofia para adiantar a tua vida. Em 9 horas de aula, mais os PDFs, você adianta a tua vida aí nas provas de filosofia, mas para aquele que quer treinar também e quem tá meio cru aí e assim, tá indo para uma prova, né? Em pouco tempo você vai pegar ali, né, a noção disso. Bom, aí são mini cursos, né? Matemática, mini curso matemática, mini curso de ECA, mini curso de conhecimento pedagógico, educação na Constituição. Se você vai fazer isso aqui, são todos para professor, aqui está o grupo de estudos. Você vai fazer prova para a polícia, constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis penais, direitos humanos, um pouquinho de cada uma, português e matemática, um pouquinho de cada uma lá para você. É um kit de sobrevivência, né? Para você sobreviver nesses concursos aí que demandam um tempo aí de 4, às vezes 3 anos, 5 anos de estudo, né? Aqui, grandes questões da filosofia, 4 cursos lançados, bem ou mal, intuição, amor e paixão e felicidade. Você é o nosso convidado. E aqui você está nesse curso, tá? Você está nesse curso aí, curso de filosofia, no YouTube, 100% online e 100% gratuito aqui no YouTube. Veja, vou pedir agora para você dar aquele like, né? Aquela curtida aí no nosso canal. Valeu? E é isso. Com essa imagem, a gente se despede aqui do nossa aula 131, Necropolítica. Muito legal esse assunto, muito legal mesmo. Foi bom demais ter você aqui, cara. Foi bom demais ter você aqui. Um aviso, um pequeno aviso rápido. O nosso curso termina na próxima aula. Curso de quê? Política. O módulo, o tomo de política termina na próxima aula. As escolas de política eu vou colocar na história da filosofia. Joia? Você vai ficar dobrado. As escolas da política nós vamos colocar nós vamos colocar um motoqueiro aí passando, né? Nós vamos colocar lá no módulo de História da Filosofia. Se Deus assim nos permitir chegar até lá. Valeu? São, assim, não vamos acrescentar demais aqui no nosso curso. Beleza? Então nós vamos comentar lá. E é isso. Penúltima aula, porque a última eu separei o assunto. O assunto eu vou anunciar agora. O assunto da última aula. O assunto é direitos humanos. Direitos humanos. Aplicado, claro, aqui à filosofia, mas com a pegada bem do direito. Direitos humanos com a pegada bem do direito. Então você está convidado para a aula 132, aula de direitos humanos. Valeu? Aqui aplicado à filosofia, que os livros põem também lá. Joia? Bom, nós vamos ficando por aqui. É isso aí. Um abraço a todos, fique com Deus. Agradeço demais a tua presença aqui. Tchau, tchau.
Tchau.